todos, sejamos todos muito bem-vindos, né, ao Centro Espírita Renascer. Só falando um pouquinho, né, para vocês, é a primeira vez que nós estamos conversando, na verdade, porque eu não sou palestrante, eu gosto muito de conversar, de falar sobre a doutrina espírita, e fiquei feliz quando o Paulo me disse que vocês gostam também, né, de conversar, que no finalzinho a gente troca algumas ideias. Então, eu gosto dessa forma, né? Prefiro dessa forma. Então, aqui nós somos todos, né, ligados à casa de Leon Denis, mas eu frequento mais, principalmente agora, nos últimos tempos, o Centro Espírita Irmão Clarencio, que fica aqui na Penha, no Rio de Janeiro. Então, que, em primeiro lugar, nós possamos agradecer muito a Deus, a Jesus, a irmão Clarencio, que é o nosso mentor aqui da casa, e a espiritualidade amiga do Centro Espírita Renascer, aí de Iguatama. Como vocês sabem, né, a gente está dando continuidade ao estudo do Evangelho, falando sobre a beneficência, e hoje nós vamos falar do item 14, que é uma mensagem de Cárita, dada em Lyon em 1861. A gente vai lendo uns trechinhos e vai comentar, tá? Então, Cárita começa falando aqui para a gente na sua mensagem que há várias formas, né, de se fazer a caridade. Só para a gente se situar, né? Quer dizer, eu gosto muito assim da gente procurar os significados das palavras, porque às vezes a gente faz uma ideia do que seja, né? Mas é bom sempre a gente olhar lá no dicionário e procurar saber, né, o que realmente é a beneficência, né? Então, o beneficente é a pessoa boa, né? Aquela pessoa que é voltada para o bem, que faz o bem. E aí, Carita começa a falar para a gente aqui da seguinte maneira: existem várias formas de se fazer a caridade, ou de se fazer o bem, né? De se auxiliar, de se socorrer alguém. E aí ela diz assim, que muitos confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. Então, normalmente, quando a gente fala, né? Ah, fulano deu esmola para alguém, ou fulano pede esmola, né? É aquele gesto de a gente muitas vezes dá para se ver livre até da criatura, por desencargo de consciência. Em Iguatama, eu sei que a realidade é bem diferente daqui do Rio de Janeiro, uma cidade muito grande, né? A gente tem muitas criaturas, assim, uma pena, né? Uma lástima mesmo, a realidade que a gente está vivendo. Eu acho que para vocês aí, lógico que miséria, que a pobreza existe em tudo que é lugar. Mas nas cidades menores, nas cidades pequenas, ela não é tão chocante quanto é aqui para a gente. Mesmo para quem, de repente, não conhece, não teve a oportunidade de vir ao Rio de Janeiro, pelos noticiários eu sei que chegam aí, né? A realidade que a gente vive aqui. Então, vocês já devem ter visto, né, ouvido falar de uma área em que é muito conhecida no Brasil todo, né, mostra-se muito no jornal, que fica na Avenida Brasil. E é uma área onde as pessoas falam assim, que ficam ali, né, aquelas pessoas viciadas, né, principalmente no crack. É uma área muito triste, né, gente? Muito degradante, onde a gente vê aquelas criaturas totalmente marginalizadas, né? Numa situação que a gente muitas vezes olha e que nenhum animal merece aquilo, né? Aquela forma de viver. Eu
acredito que aí vocês não vivam, né, essa triste realidade. E muitas vezes a gente pega um engarrafamento na Avenida Brasil e é obrigada a parar por ali, e eles chegam, né, às vezes batendo no vidro do carro, e uma coisa interessante, né, que acontece agora, né, nesse período, que a maioria de nós aqui, a gente andava sempre com os vidros fechados, né? Olha quanta coisa a gente tem para aprender nesse período difícil, né? Como a Heloísa falou aí para gente, esse período que nós estamos vivendo de pandemia. Quanta aprendizado. Antes da pandemia, a gente não andava com os vidros abertos por todas essas questões, a questão da violência, principalmente, né? Então, com a pandemia, a gente foi obrigado a abrir os vidros do carro, né? Porque, por conta do uso do ar-condicionado, principalmente naquele primeiro momento em que ainda não se sabia muita coisa, hoje ainda se está estudando, né? Se está aprendendo. E no primeiro momento, ainda mais difícil foi, né? Não foi muito complicado para a gente abrir os vidros dos carros, porque as ruas estavam desertas. Então, inclusive, o pessoal da Cracolândia foi esvaziado, não tinha, né? Porque ou a prefeitura deu um jeito de abrigá-los, né? E eles foram retirados, as ruas realmente ficaram bem vazias, desertas mesmo. Então, a gente abriu os vidros, de certa forma, com uma certa facilidade. Mas, à medida que o tempo foi passando e que eles não se sujeitaram mais, né, a ficar nos abrigos, lógico, né, com aquela abstinência, enfim, eles foram voltando. Graças a Deus, ainda não está, e Deus permita que não chegue, né, ao ponto que era antes da pandemia. Nossa, era uma multidão ali, né, de zumbis que a gente via, parecia filme de terror. Mas hoje já tem um número bem considerável. Eles voltaram, né? Eles voltaram, mas é interessante. Muitos de nós foi perdendo aquele medo, porque na verdade dá medo mesmo, assusta, né? E a gente foi perdendo aquele medo deles, e também não sei se por conta de ter diminuído o número, né? Enfim, a gente já consegue, muitas vezes, quando passa por ali, não fechar os vidros, né? E a gente já está olhando para eles de uma outra forma. Mas, muitas vezes, a gente deu aquela quantia que eles pedem, né? Ou pediam ali para a gente dava dessa forma que Cáritas vem falando aqui para gente, de uma forma humilhante, que era tão humilhante para eles quanto para nós, porque fazia mal, faz mal a gente, né? É um sentimento que a gente não sabe muito bem explicar o que é, né? Mas a gente dava para eles se afastarem da gente. Essa é a grande verdade. Então ela diz aqui para gente, né? A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem dá e para quem recebe, né? Então, no caso deles, às vezes a gente pensa assim: a gente viver o evangelho é fácil, né? Mas não é tão fácil assim, não. Muitas vezes a gente fala assim: é só fazer o esforço para ser bom. Mas muitas vezes, até para ser bom, é complicado. Às vezes a gente acha que está ajudando e muitas vezes a gente está estimulando ou um mau hábito ou causando um prejuízo qualquer, né? Então, Chico que sempre falava, né, para todos nós, se a gente tiver dúvida, na dúvida a gente faz a nossa parte. E aí a responsabilidade vai ser com quem recebe. Mas, se a gente tiver a certeza que a gente vai estar prejudicando a pessoa, no sentido de que
a gente sabe que ele vai beber, a gente sabe, né, que ele vai dar um mau uso para aquele bem que a gente está dando, ou dinheiro, seja lá o que for, ele vai transformar em algo que seja nocivo a ele, então a gente não dê, né? A gente não faça. Então não é simples assim. A gente tem que procurar muito ter o bom senso, né? Usar da razão, do discernimento, do critério. Então, a gente sempre acha que para os outros é mais fácil, né? Então, a gente está falando aí para vocês. Ah, lá em Iguatã é fácil, porque a gente é um pedinte, as pessoas já conhecem, já sabem quem é, então sabe se é melhor dar, se é melhor não dar, ou dar outra coisa. Mas a gente que vive, né, cruzando aí cada hora com principalmente quando é uma criança, né? Eu costumo dizer que eu não gosto mesmo de dar o dinheiro para criança, principalmente, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo, em que para muitos de nós está difícil manter a nossa despensa, né? Manter a nossa cozinha com aquilo que a gente acha que tem que ter, né? Em casa para a nossa família, imagina para os mais necessitados, né? Imagina para quem está desempregado, quem ficou desempregado nesse período. Então, a gente tem visto a miséria crescer de um modo geral, a necessidade crescer de um modo geral. Então, num lugar menor, onde as pessoas, né, se conhecem mais, de repente não tem tanta dúvida assim, né, de como fazer e a quem assistir. Mas no nosso caso, até isso é complicado, né? Só que a gente não vai deixar de fazer. Ah, como é que eu vou dar se eu não sei se realmente a criatura precisa? Se eu não sei se ela está fazendo aquilo, porque existe de tudo, né? Existe de tudo. Então, a gente, no noticiário mesmo, hoje vê, né? As pessoas que se aproveitam dessa situação para usufruir, né? Algum tipo de benefício. A gente sabe que tem. Só que, repetindo o que Chico falou, né? Se a gente tem a certeza, se a gente conhece, a gente não vai alimentar aquele vício. Mas se a gente não sabe, a gente faz a nossa parte, não deixa de ajudar outro, porque muitas vezes a gente, por fazer com e aí a gente depois descobre que aquela criatura não precisava, ou está agindo de má fé, está fazendo. Faz da mendicância uma profissão, né? Um meio de vida. Então, a gente não vai deixar de ajudar o outro porque aquele agiu errado, né? Porque às vezes a gente pensa isso, eu ajudei e a pessoa não precisava ou agiu de má fé, então agora eu não ajudo mais ninguém. Não é por aí, né? A gente tem que aprender, e é um exercício, né? Até para isso é exercício. A gente vai aprendendo a fazer, aprendendo a socorrer. E aí ela continua dizendo para a gente assim: a caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiário. Além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando as suas fraquezas e tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Então, vamos ficar ali com a primeira parte, né? A caridade une o benfeitor ao beneficiário e se disfarça de muitas formas, né? De mil maneiras. Quando eu leio isso, eu sempre lembro de na verdade, um amigo de um amigo, né? Foi um amigo meu que me contou essa história. Um colega dele de trabalho, ele sempre quando ia trabalhar, quando descia para o trabalho para almoçar,
ele olhava, ele passava. Aqui ali no centro da cidade, é uma multidão, um vai e vem constante, né? Então ele parava assim na porta do edifício antes de ir para o lugar que ele ia almoçar, e ele parava e ficava olhando alguém que ele notava que estava com fome, que ele via que não tinha meios, né, de se alimentar adequadamente. E aí ele disfarçava, ele dava um jeito, chegava perto da pessoa, puxava um assunto, né? Tá calor, né? Tá quente, ou vai chover, uma coisa assim, né? Cariocas tem muito essa coisa, né? De conversar, de puxar assunto. E aí ele puxava assunto com aquela pessoa, e aí ele dizia para a pessoa: olha só, eu estou no horário de almoço, eu estou indo almoçar. Só que eu não gosto de almoçar sozinho, eu não gosto de comer sozinho. Será que você não quer me fazer companhia, não? A pessoa até se assustava, né? Olhava assim para ele e ele falou: não, olha só, mas não se preocupa, eu estou te pedindo um favor. Então, se você quiser, se você puder almoçar comigo, eu pago o almoço para você. A despesa é por minha conta, eu quero a sua companhia. Olha que interessante, né, gente? Eu acho isso um gesto tão, tão bonito. O que ele está fazendo ali? Ele não está fazendo exatamente o que Carita está dizendo aqui para a gente arrumar um jeito de transformar a esmola, né, a suposta esmola, num benefício. Em vez de ser humilhante, você fazer com que a pessoa acredite que ela está te fazendo um favor, né? Então, ela não vai ficar te devendo. Você é que, no caso, vai ficar devendo a ela, né? Quantas vezes alguém que a gente percebe, né, na rua, aqui, mais uma vez vou dizer, né, aqui é complicado da gente fazer, porque a gente não pode levar. Aqui em qualquer lugar, hoje porque a violência está em toda parte, né? A gente antigamente, estava conversando um pouquinho com a Heloísa antes de falar com vocês, e ela falou deixa o nosso trabalho no Machado, né? E nós íamos a uma cidadezinha, que é também no interior de Minas, mas é bem próximo aqui do Rio de Janeiro, fica perto de Juiz de Fora. O nome da cidade é Mar de Espanha. É pertinho, assim, pertinho. Tudo pra gente é eu que sou mineira também, né? Vivi muitos anos em Minas, então tudo para mim é pertinho. Mas é bem próximo mesmo daqui do estado, né, do Rio. E a gente nunca tinha se dado conta que na cidade, na cidadezinha, né, as casas não tinham grades nas portas, nas janelas, né? Não eram gradeadas, não tinham cerca elétrica, que nem aqui a gente, né? Usualmente as casas têm cerca elétrica, tem concertina, tem, enfim, todos os sistemas de segurança que a gente pode usar, né? Infelizmente, aí as casas são equipadas dessa forma. E aí, um companheiro nosso ficou tão apaixonado pela cidade, que foi uma das primeiras cidades que o grupo Leopoldo Machado visitou, né? Há mais de 20, quase 30 anos. E aí ele se encantou, né? A cidade, ele se aposentou e ele foi morar lá. Ele quis morar lá. E ele comprou a casa, mas não deu conta, né? Que a casa não tinha grades. Quando ele se mudou, ele falou: gente, que absurdo, a casa não tem grade, eu não prestei atenção nisso. E ele foi procurar grade para comprar. Não tinha na cidade, a cidade pequenininha, não tinha. Ele foi Juiz de Fora para comprar as grades para botar na janela da casa dele. E aí, depois que ele colocou as grades, né, que ele se sentiu seguro, aí um dia ele conversando lá, né, ainda novo na cidade, conversando com alguém, e aí ele falou onde que ele morava. Ah, eu moro na rua tal, ali, uma casa que era de tal cor e agora pintamos, né, a casa de outra cor. Aí ele falou assim, ou a pessoa, né, que ele estava ensinando, virou para ele e falou assim, eu já sei, é a casa que tem grades na janela. Só aí que ele se deu conta que a casa dele era a única que tinha grades nas janelas, né, na cidade.
Então, aí, em Guatama, não sei se vocês ainda têm essa felicidade, né? De morar assim, não fechar as portas, né? Porque lá a gente chamava, né? Procurava campainhas, as casas de campainha, a gente batia palma, e eu só lá dentro, sem saber quem estava do lado de fora, gritava, aí, pode entrar, né? E a gente achava que estranho, não sabe quem eu sou, então tá, estou entrando. Então, isso aqui a gente não vive mais nem nos bairros assim, mais afastados, que até poucos anos a gente falava assim, nossa, é muito tranquilo, né? Não dá para viver dessa forma, né? Mas aí, né, eu não sei se vocês teriam, né, a possibilidade de fazer como esse meu amigo, de repente não. Mas tem a possibilidade, sim, de quando vê, né, alguém assim na rua que vocês percebam que está em uma situação assim mais difícil, e antes que a pessoa peça, que a gente percebe, né, às vezes a gente olha, parece que a gente já lê, né, no jeito da pessoa, já vai me pedir. Então, antes que aquela pessoa peça para a gente, transformar isso num, olha só, estou com uma horta ali, né, que está precisando tirar uns matinhos, estou precisando capinar, né, o quintal, ou dar um jeito no jardim, enfim, alguns lugares a gente ainda pode fazer isso, né? Aquela pessoa que a gente ainda não conhece muito bem, e a gente dá alguma coisa para ela fazer na nossa casa. Ou se a gente tem comércio, alguma coisa, e tiver a possibilidade, né, de dar um emprego. Isso é transformar a esmola, né, essa esmola humilhante, em caridade. E quando ela fala na segunda parte, que a gente pode ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando as nossas fraquezas. Então, novamente a gente diz, né? É fácil? Não é. Essa talvez seja a caridade mais difícil. Porque a gente fazer com o outro que está lá fora, a gente não conhece muito bem, né, não sabe da realidade dele, como é aquela criatura, porque quando a gente vê alguém sofrendo, a tendência da gente é se apiedar, né, daquela criatura. Sem a realidade dela, a vivência dela. Mas dentro da nossa casa, a gente já conhece melhor um ao outro, né? A gente já conhece as nossas esquisitices, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes, muito mais difícil a gente agir dessa forma, né? Com quem está ao nosso lado, ser indulgente com quem está ao nosso lado, do que ser indulgente com aquele que ele diz assim, é o estranho. Tem um livro de André Luiz, vou mostrar aqui para vocês verem. Ó, Vivendo o Evangelho, de André Luiz. E eu gosto muito desse livro para a gente fazer o estudo assim conjunto com o Evangelho. André Luiz, são 2 volumes esse livro. E ele vai comentando item por item do Evangelho. E comentando esse 14, é na lição 165, ele fala da caridade exercida. E ele vai falando para a gente a respeito da nossa vivência na casa espírita. E aí eu volto a dizer para vocês, né? Tenho certeza que aí não é assim. Mas aqui na nossa casa, parece que ele esteve aqui um dia, viu como a gente age e escreveu essa mensagem para a gente, né? Então ele diz assim, eu vou ler, não vou ler toda, não, vou ler um trechinho, né? Então ele diz assim, ó, pratique a beneficência ao irmão carente.
mas não esqueça a solidariedade aos companheiros do grupo de auxílio, né? Então, tem, né, normalmente, toda casa espírita tem a sua obra social. E ali a gente tem um grupo lá que vai fazer as campanhas, né, de auxílio ao próximo. E aí ele fala assim, ó, campanha do agasalho, companheiro ríspido, colaboração negada, entendimento é caridade. Então, vocês não devem ter esse tipo de companheiro aí nos trabalhos de vocês, né? Mas aqui a gente tem, né? Sala de costura, trabalho em conjunto, companheira inábil, paciência é caridade. Cozinha da assistência, companheira no fogão, obreira inexperiente, tolerância e caridade. Vou pular aqui, aí ele fala assim, ó, serviço de atendimento, socorro ao necessitado, companheiro incapaz, compreensão é caridade. Então ele vai dizendo para a gente aqui, né? Caridade é o quê? É entendimento, é paciência, é tolerância, é calma, é perdão, é compreensão. E conclui a mensagem dizendo: é louvável que você se junte aos companheiros para fazer o bem ao próximo. Contudo, nesses grupos, a prática da indulgência uns para com os outros é quase sempre a caridade esquecida. E é verdade, né? E é verdade. Mesmo quando a gente se junta para fazer o bem, muitas vezes a gente precisa usar da caridade uns para com os outros. A gente costuma dizer, e a nossa casa assim é bem grande mesmo, né? Aqui somos muitos. Para ser bem sincera, não tem nem como a gente saber o nome de todos os netos, não dá para saber, né? Porque é muita gente. Muitas vezes, assim, eu chego e vejo, porque a gente usa crachá, né? Tem que usar o crachá para a gente saber com quem que está falando. E muitas vezes a gente chega e vê a pessoa com crachá e eu falo assim, meu Deus do céu, nunca vi essa pessoa, né? Essa pessoa é médium da casa, porque a cada dia está chegando, né? É gente nova, graças a Deus. Então, imagina, em todas as nossas frentes de trabalho, todas, uma delas, né? Qualquer parte social que a gente vai fazer, a gente vai lidar com muita gente. Gente que é igual a gente. Tem as mesmas dificuldades que nós temos. E aí a gente lembra Jesus, né? Lembra Jesus. Kardec faz essa pergunta, vocês me desculpem, né? Agora que eu me lembrei dela, então, com certeza eu não vou saber dizer para vocês o número, né? Eu acho muito bacana o palestrante que fala assim, a questão tal, questão tal. Mas está lá na 800 e alguma coisa, se eu não me engano, é 886, que ele pergunta, né, para os espíritos, qual o verdadeiro significado da palavra caridade, conforme entendia Jesus. Essa é uma das questões que a gente sabe, essa é diferente, né? A gente sabe de qual, porque a gente está sempre repetindo ela, né? E aí, como é que Jesus entende a caridade? Exatamente como o André Luiz falou aqui para a gente, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão dos ofensas. É assim que Jesus entende a caridade. O ato de dar alguma coisa é louvável? Sim, Carita diz aqui pra gente. É importante porque ajuda, né? Ajuda, vai auxiliar ao necessitado. Precisa, sim, da caridade material. Mas a moral é que é realmente a mais importante.
e a mais difícil, lógico, né? É a mais difícil da gente fazer, da gente realizar. Né, eu volto a repetir, né? E ela chama a atenção da gente para aqueles mais próximos. Então, para com um amigo, é tão difícil a gente ser amigo de verdade, né? A gente cultivar aquela amizade sincera, muito difícil. Mas desfazer a amizade, muitas vezes é tão fácil, né? É só a gente esquecer essas virtudes, né? Que André Luiz vai lembrando aí pra gente. Se a gente deixa de lado a compreensão, a compaixão, fica difícil, né? Da gente manter a amizade. E dentro do lar, como ela fala, né? Ser indulgente, ser paciente, ter cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Voltamos a repetir. É exercício constante. E ela continua, para vós espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com suas convicções. Kardec, lá no livro que é o Espiritismo, ele já diz isso para num daqueles primeiros diálogos lá, né, que ele tem. Primeiro é com o crítico, quando ele conversa com o crítico e o crítico pergunta para ele, né, se ele não tem interesse em fazer adeptos, né, para a doutrina. E ele diz que não, né? E isso realmente, assim, causa, logo a primeira vez, né, que eu li, eu falei assim, mas que estranho. Todo mundo quer adepto, quer conquistar adepto, né, para suas ideias, para suas religiões, né? E Kardec diz que a gente não tem que ter essa preocupação. Aquele que tem as suas crenças, que tem as suas opiniões, e eles estão satisfeitos, né, com as suas crenças, a gente não tem que se preocupar com eles, né? Com quem que a gente tem que se preocupar? Parece desdém, né, gente? Parece, mas não é não. É compreensão, né? É compreensão, é respeito à ideia do outro, né? E aí ele diz, com quem que a gente tem que se preocupar? Com aquele que não tem religião, que não está satisfeito com a sua, que vem procurar, né, a gente. Então, Carita aqui novamente reforça isso para a gente, né? Que a gente não deve induzir, né, os menos esclarecidos a crer. E a gente, aliás, ela fala assim, deixa eu ler para a gente falar, pegar a palavra dela mesmo, né? Para vós espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, né? Induzindo os menos esclarecidos a crer, e isso sem melindrar. Então, quando alguém vem saber, vem procurar a gente, ou mesmo assim, quando a gente vê que a pessoa tem a necessidade, né, precisa que o conhecimento espírita vai auxiliar o entendimento dele, aí sim a gente vai procurar e a gente vai dar aquela orientação, vai falar, vai convidar, eu acho isso muito, muito bacana, né? E ela até fala aqui também, né? Convidar para assistir a uma reunião, para ir à casa espírita, e os espíritos vão encontrar um jeito de tocar o coração daquela criatura. Oferecer o livro, né? Oferecer uma página àquele que
te dá a abertura para fazer aquilo. Normalmente quando a gente se torna espírita, né? Logo no início, em que a gente fica encantado com esses esclarecimentos, com essas ideias, né? Novas que os espíritos, que a doutrina espírita traz para todos nós, a gente quer que todo mundo seja espírita, né? E a gente vai falando da, da, da doutrina e a gente quer que as pessoas vá para o centro e tal. E muitas vezes a gente se torna aquela pessoa chata, né? Que ninguém, que eu ouvi que as pessoas muitas vezes até se afastam. Por quê? Porque a gente muitas vezes quer impor o nosso ponto de vista, esquecendo que a gente não gosta, não quer que façam conosco a mesma coisa, né? Então, se a gente não quer ser tratado dessa forma, a gente também vai procurar, né, tratar o outro da mesma maneira. É outro exercício que aparentemente parece simples falando, mas não é tão simples assim. E aí, como a gente falou, né, ela já diz aqui para gente, ó, sem romper as suas convicções, mas levando-os amoravelmente às nossas reuniões, onde poderão nos entender e onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. É muito interessante que, às vezes, é, é, a gente num estudo, numa palestra, numa situação qualquer, a gente vê aquelas pessoas ali de primeira vez, né? E você termina a reunião, termina o estudo, às vezes as pessoas vêm falar com você, te dizem assim, poxa, que bom, olha, eu achei muito interessante aquilo que você falou, gostei muito, né? E aí eu falo, mas exatamente o quê? Ah, que você disse isso assim, assado. E a gente nem lembra que falou aquilo, né? Ou a gente nem ia, não, nem tinha se organizado, pensado, é aquela ideia que surge ali naquele momento, para a gente ver como os espíritos atuam. Às vezes a gente prepara um estudo e na hora o estudo sai totalmente diferente. Por quê? Porque os espíritos eles vão encontrar uma maneira de fazer com que a palavra que a pessoa quer ouvir, a gente diga, né? E muitas vezes a gente diz assim, eu não sei nem por que eu disse isso. Mas eles sabem por quê, né? E aí ela diz, eis uma das faces da caridade. E aí é a caridade desses benfeitores para conosco, né? A caridade de nos permitir estar ali, fazendo parte dessas tarefas todas, de todos esses trabalhos. A caridade de fazer com que a gente, através do estudo, quantas vezes a gente vai falando, fala alguma coisa, e aquilo a gente está falando para a gente mesmo, né? É a resposta, muitas vezes, para uma indagação que a gente tinha e que não tinha pensado daquela forma. De uma maneira que a gente menos espera, muitas vezes eles tocam, né? O nosso coração, fazem com que aquilo volte para nós mesmos. A hora passa tão rápido, gente. Eu queria trazer novamente para vocês um outro livrinho que eu gosto muito, Lembranças do Tempo. Esse a gente não vai ler mesmo. Eu vou resumir uma, uma história bem curtinha, que são várias histórias. Lembranças do Tempo é da nossa Brunildes. Ela hoje não é mais presidente, porque ela já está bem idosinha, mas ela foi presidente de um centro muito respeitado aqui, né, no Rio de Janeiro, que é o Lar de Tereza. E ela conta uma história aqui, nesse livrinho, que o título é A Ovelha Perdida. São todos fatos reais, tá? Aqui, histórias reais. E ela conta aqui a história de um rapaz que chega e pede auxílio numa casa espírita aqui do Rio.
não era dia, não era hora do atendimento. Mas aí ele pede para ser atendido e uma das trabalhadoras lá da casa pergunta para ela se pode receber o rapaz. O nome dele é João da Cruz. E ele vai ser recebido por ela e ele chega, né, bem maltrapilho, uma aparência bem ruim, a roupa rota, suja, ele mesmo, né, sujo. E quando ela o recebe, a dona Leontina, quando ela o recebe, ela tem uma impressão assim bem desagradável, né, da figura dele. E de cara ele se apresenta, né? Ele fala o nome dele e fala para ela: eu sou assaltante, né? Eu fui presidiário, saí da prisão, mas eu sou um ladrão. E aí ela fica, né? Mais chocada ainda, mas pede a proteção dos benfeitores, né? Pede a Jesus o envolvimento. E aí ele fala assim: eu vim aqui porque me disseram que aqui é um lugar que se ajuda as pessoas. E eu gostaria que a senhora me ouvisse. E ela nem responde, né? E ele começa a falar e ele conta que ele é natural da Bahia, que o pai dele era fazendeiro, né? Tinha um dinheiro, bastante dinheiro, e, e eles eram vários filhos, e os irmãos todos tinham se acostumado a viver lá na fazenda, na rotina da fazenda, de cuidar do gado, de cuidar da lavoura, mas que aquilo não era para ele. O sonho dele era viver numa cidade grande e que ele queria ir embora, né, para São Paulo. E ele tanto fez que um dia o pai pegou uma boa quantidade de dinheiro e deu para ele e falou que ele podia ir embora. E ele foi para São Paulo. Chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi comprar um carro, foi gastar o dinheiro, né? Mas ele procurou um emprego. Ele não era, não tinha a universidade, mas ele cursou, né, 2 anos lá de contabilidade e tudo. E ele conseguiu se empregar lá numa firma, mas ele só aprendeu aquilo, que ele só se juntou com aqueles que eram os espertos, né, vamos dizer assim. Ele aprendeu a ludibriar todo mundo e ele não sabia explicar como, quando ele se viu envolvido com uma turma, né, que roubava automóveis. E aí foi ficando complicado lá e ele quis ir para o Rio de Janeiro. E acabou fugindo, né, vindo para cá. Os comparsas dele lá deram os endereços aqui para eles. Quando ele chegou, ele viu que eram nas favelas lá da Zona Sul. E aí, bom, só foi piorando, né? Foi preso, apanhou muito, ficou todo alquebrado, perdeu todos os dentes, né? Aquela coisa toda. Mas, enfim, a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo, né? Quando ele chegou lá no final do poço, ele lembra, né? Eu não tinha necessidade disso. Eu tinha, né, tudo, tinha uma vida. Por que eu troquei aquela vida minha lá, toda certa, organizada, para viver isso aqui? E aí, resumindo, ele pede ajuda a ela, né, para voltar para a Bahia. E aí ela chama, né, as outras colaboradoras da casa e pedem para fazer uma prece. E pede a elas, né, para pegar o livro Palavras de Vida Eterna. Esse é bem conhecido de todo mundo, né? E ela abre aqui na lição 97, que depois, se vocês tiverem curiosidade, leiam lá, né? Que é a lição Pai Amigo, onde Emmanuel comenta exatamente a passagem do filho pródigo, né? Aquela parábola em que o pai, quando o filho volta, né, para casa, e ele percebendo o filho ainda distante, ele volta tomado de compaixão, né? E aí ele volta para receber o filho. E aí a gente
faz essa associação dessa caridade, né? Caridade que a gente só a princípio vê na casa espírita, que o recebe, a dona Leontina, né, que o recebe ali, que o acolhe, que o ouve, sensibiliza-se com a sua história, e aí ela faz tudo que ela pode, né? Ela procura ajudar, procura socorrer, elas se juntam, se cotizam, compra a passagem para ele, e mais do que isso, né? Porque a gente pode pensar, ah, mas só isso aí foi bobagem, não foi. Ela leva ele na rodoviária, coloca ele no ônibus, se despede, como alguém muito querido mesmo, né? E ele vai embora. Ela esquece dele. 3 anos depois, ele volta. Ela quase não o reconhece, né? Porque ele está totalmente diferente, né, daquela pessoa. E ele voltou para agradecer, para falar com ela que tinha dado certo, porque ela deu a passagem de volta, mas deu mais algo, alguma coisa para ele levar na bagagem. Deu Palavra de Vida Eterna, né, o livro e o Evangelho. E ele disse que a maior caridade foi exatamente ter recebido, né, a bênção da doutrina. E ele volta para falar para ela que ele ganhou do pai parte da fazenda, que o pai o recebeu de braços abertos, fez uma festa para ele, não cobrou nada, não perguntou nada, e deu parte da fazenda. E com a parte da fazenda que ele recebe do pai, ele abre uma escola para crianças da região, lá da onde ele mora, né? E não só estava ensinando as crianças a alfabetização, não só isso, mas ensinando a moral do Cristo. Então, assim, é uma história verídica que para a gente ver que todo gesto no bem, o gesto verdadeiro, ele sempre vai render mais e mais e mais frutos. Então, que a gente não desista da benevolência, não desista da caridade, por nada, que a gente continue fazendo bem, mas que a gente tenha a certeza que mais do que dar, né, o bem material, que a gente dê sempre a esperança, que a gente dê sempre a palavra de bom ânimo, que a gente ensine que a vida é um bem mais precioso, né? É a caridade do Pai para conosco e que a gente valorize a nossa vida e a vida do outro, ensinando o outro a se valorizar, né? O que a gente ganhou, o que a gente recebeu, né? A caridade da providência divina para com todos nós, nos dando a oportunidade de conhecer a doutrina espírita nessa existência. A hora acabou, né? A gente ainda tinha mais aí um monte de coisa para conversar a esse respeito, mas como eu falei muito, gostaria de ouvir, né, se vocês quiserem trocar aí alguma coisa que a gente possa trocar nesses últimos instantes. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos nós. Selma, a gente que agradece, né? Foi muito boa, assim, muito grande, né, a sua fala. Olha, a caridade, para nós aqui, essa questão como você colocou bem, a nossa realidade é muito diferente da sua. Mas quando a gente pensa que uma palavra, que gente deprimida, que gente em sofrimento, gente com pensamento suicida, ainda existe, e é muitas, em qualquer lugar, tanto aqui quanto lá. Aqui as necessidades materiais pode ser menos, sabe? Porque aqui não tem muito assim, tem muito assistencialismo, né? De outras religiões também, além da Casa Espírita, mas agora a palavra de conforto, palavra amiga, palavra assim, o bom conselho, sabe? A boa direção, não é tanto assim. Mas Então, essa é a verdadeira, né? A verdadeira sim, caridade é essa.
dessa última historinha que você contou, né? Eu falei assim, bem, tá muito bom aqui, assim, bem a nossa, bem igual à nossa realidade, né? Que aqui a boa palavra ainda é mais necessária do que o material mesmo, sabe? Porque aqui muito que às vezes assim, o material você até complica a vida da pessoa, porque quando vê a pessoa passa a ter a ser pedinte por profissão mesmo, como diz você, Isso, né? Não, não, não tem necessidade, já recebe aposentado e tal, mas tem a necessidade do pedir, acredito que muito mais por causa de palavra, né, do que o bem material mesmo, se né? acomoda naquela situação, né? As pessoas se Hein? acomodam naquilo, está recebendo, vai recebendo e está querendo sempre receber mais. Inclusive, Né? de tudo. Quem quer receber de tudo. Tem gente que é muito assim, acredito que carente, né? Então, assim, quer tudo. Tudo é para ela, nada, né? O egoísmo assim, é muito. Tudo é para ela, tudo é para ela. Nunca que chega a vez do outro. É interessante o negócio, mas é o que acontece mesmo, né? E Eu não essa penso assim, parte foi muito. não Hein? penso assim. Eu não penso assim. Eu acho que nessa pandemia, a Oi, dificuldade, Cíntia, boa noite. boa noite, a dificuldade da população, até da cidade pequena